Olá, gente, aqui é o Zé. Hoje a gente vai começar a resolver os exercícios da quarta semana de Física 1. Gostaria de fazer primeiro alguns comentários. Em primeiro lugar, ontem a gente atingiu a marca de 1000 inscritos no canal. Então gostaria de agradecer muito a vocês, em especial as pessoas que estão ajudando a divulgar o nosso canal, nosso trabalho, nosso projeto. Então, meu muito obrigado a vocês. Se essa é uma marca a ser comemorada, se deve em grande parte à participação de vocês. E aproveito também para pedir a todos os inscritos, todo mundo que está me ouvindo nesse momento, que ajude, se achar que vale a pena, ajudar a divulgar o canal para quem precisa. Não deixem seus colegas sofrerem nas mãos, do professor Gil. Legal? E se tudo der certo, estaremos nos próximos semestres também acompanhando vocês, ajudando a resolver ajudando a diminuir a dificuldade que o curso de Física representa para muita gente. Bom, segundo comentário, como podem já ter percebido, não teve uma aula só de conceitos essa semana. Eu dei uma olhada nas listas de exercício, tanto de avaliação quanto de apoio. Dei uma olhada nas aulas da Univesp dessa semana, ou pelo menos as aulas que eu tenho acesso. E percebi que dá para resolver todos os exercícios sem muitos conhecimentos além daqueles que a gente já tinha adquirido nas aulas da semana passada. Eu vi que tem algum conteúdo a mais nas aulas da Univesp, mas eu não me fixei nelas, fui direto nos exercícios e consegui resolvê-los sem grandes dificuldades. Tá? Espero que vocês também consigam acompanhar a resolução aqui nesse vídeo e nos próximos. A única coisa digna de nota, de diferença entre a aula da semana passada e agora, é que semana passada a gente lidava, na maioria dos casos, em situações estáticas que envolviam a força de atrito. Então, eu posso dar como um exemplo rápido, um plano inclinado. Nesse plano inclinado tinha algum objeto. Esse objeto era dotado de peso. E uma vez que era informado o peso e o ângulo do plano inclinado em relação ao horizontal, eu conseguia calcular os vetores normal e as componentes peso na direção y e também na direção x. Então aqui eu tinha um py e um px. O px ele fazia com que o objeto tendesse a se mover, descendo o plano inclinado, enquanto o py se equilibrava com a normal, de maneira que o objeto não afundasse no plano inclinado e também não saísse voando. Então essa é a ideia dessas duas forças no eixo vertical. Só que não me lembro de nenhum outro caso que o objeto tenha começado a se mexer. Por quê? Porque a gente começou a considerar uma força contrária ao movimento, que era a nossa força de atrito. Essa força de atrito, ela surge da interação entre a superfície do objeto que está em contato com a superfície do plano inclinado. Então, essa força, ela se opõe a qualquer tendência de movimento. E no que a gente estudou nos exercícios da semana passada, a força, a componente que fazia com que o sistema tendesse a entrar em movimento, não era suficiente para superar a força de atrito.
né? Então o exercício apresentava uma situação estática, né? Ou em repouso, ou que não havia movimento. Então o exercício se expressava dessa maneira. Então a gente podia dizer que nessas situações a força de atrito era igual a componente Px. Isso acontecia por quê? Porque a força de atrito era tão grande quanto o Px, sendo que no limiar, o máximo, né, a força de atrito era igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, a normal, o plano inclinado incidia sobre o objeto. Então, em muitos casos, a gente conseguia a força de atrito e, de acordo com o caso, a gente podia calcular o peso do objeto, etc. A gente assumia que muitas vezes estava no limiar ou alguma outra situação do tipo. No entanto, se eu for adicionando pesos, né, sobre esse peso, fazendo com que o peso total do sistema aumente, a componente Px também vai aumentar. Se acontecer de a componente Px superar essa relação, que a gente pode até chamar de força de atrito máxima, então se acontecer de uma situação que a componente Px, que faz com que o sistema tenda a entrar em movimento, supere a força de atrito máxima, isso vai fazer com que a caixinha, o objeto, entre em movimento. E aí a gente vai sair do coeficiente de atrito estático e vai para o coeficiente de atrito dinâmico. Nos exercícios está caracterizado como μk. Normalmente, esse μk ele é um pouco menor do que o μe. Okay? E a diferença é que, no caso do coeficiente de atrito dinâmico, a gente vai poder reescrever essa mesma relação, só que com μk no lugar do μe. Nada muito além disso. A outra grande característica dessa nova situação é que a força de atrito dinâmica ela vai ser uma constante, não importando qual é a velocidade do sistema. O sistema ele pode estar pouco acelerado, altamente acelerado, ou baixa velocidade ou alta velocidade, mas a força de atrito no regime dinâmico vai ser sempre a mesma. Tudo bem? Então, essas são as grandes diferenças com relação ao regime estático. Então, novamente, no regime dinâmico a gente tem o coeficiente de atrito dinâmico, que normalmente é um pouco menor do que o coeficiente estático. E também, no sistema dinâmico, vai ser sempre uma constante, não importando as condições. O que vai importar é simplesmente a normal, que é uma força de reação ao peso. Então, quanto maior o peso do objeto, maior vai ser a normal, maior vai ser a força de atrito, mesmo que a gente esteja trabalhando com os mesmos materiais, massas diferentes. Bom, é isso, gente. Então essa é a grande diferença dos exercícios da semana anterior. E a gente vai trabalhar quase todos os exercícios com esse novo conhecimento. Então a gente pode finalmente começar com o primeiro exercício. Então, no primeiro enunciado, após serem soltos a partir do repouso, os blocos A e B da figura passaram a se mover, sabendo-se que o valor das massas do bloco A e B valem respectivamente 2 e 3 kg, e que o coeficiente de atrito cinético, que é a mesma coisa que atrito
coeficiente de atrito dinâmico, entre os blocos A e a superfície horizontal, vale μk igual a 0,35. Considere os fios são inextensíveis e têm massas desprezíveis, e a polia tem atrito e massa desprezível. Adotar aceleração da gravidade local, g igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. A partir desse enunciado, ele faz 3 perguntas. Então vamos lá, vamos primeiro desenhar o nosso sisteminha. Então eu tenho uma superfície, uma polia, um objeto sobre a mesa, o meu corpo A, e é ligado a um fio a um corpo B que está pendurado. O enunciado já diz que esse sistema está se movendo, ele não está em repouso, ele não está estático. Bom, a massa de A é igual a 2 kg e a massa de B é igual a 3 kg. A aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo A e a superfície da mesa é 0,35. Lembre-se sempre de dar uma atenção especial às unidades. Nunca esqueçam de colocar as unidades. No caso do coeficiente de atrito, ele é um termo, uma variável adimensional. Ele não tem nenhuma dimensão. Bom, então vamos primeiramente fazer um estudo das forças que estão agindo sobre cada corpo. Então no corpo A, primeiramente, vamos considerar o seu centro de massa. Quais forças estão agindo sobre esse centro de massa? Bom, como ele é um objeto com massa e está na superfície do planeta, então ele está sujeito à força da gravidade. Então, consequentemente, ele tem uma força-peso. Vamos chamar de PA. Como ele está apoiado na superfície e ele não se move no eixo vertical, significa que ele tem uma força de reação normal, vamos chamar de NA. Novamente, como ele não se move na vertical, ele não se afunda na mesa, ele não sai voando, a gente pode dizer que o módulo de NA é igual ao módulo de PA. Quer dizer, os valores, os números da normal e o peso de A são iguais. No entanto, eles têm sentidos diferentes, embora eles estejam na mesma direção. Então, eles têm sinal trocado. Tem um fio ligando A a B. E uma vez que o exercício fala que o sistema não está em repouso, a única direção possível de deslocamento de A é nessa direção, na direção da polia. Por quê? Porque não existe nenhuma outra força incidindo sobre A de maneira que ele vá nessa direção. Então não tem como ele simplesmente sair andando nessa direção se não tem nenhuma força aplicada. E a única outra força aplicada é a atração causada pelo fio que está ligado ao corpo B. Então, nessa direção, teremos uma força T de tração. Uma vez que o exercício forneceu o coeficiente de atrito dinâmico, além de a gente saber que
o sistema está em movimento, a gente também sabe que a interação entre as superfícies é importante, então, consequentemente, vai existir uma força agindo na direção contrária ao movimento, que é o que a gente chama de força de atrito. Lembrando que a força de atrito ela não atua no centro de massa, eu fiz isso só como uma questão didática, né, de simplificação. A força de atrito ela atua na superfície entre o objeto que está se movendo e a superfície na qual ele está apoiado. Se eu fosse desenhar o objeto em si e mostrar as forças que atuam sobre ele, eu colocaria o peso aqui, a normal, PA, NA, aqui teria o T, e a força de atrito estaria aqui. Novamente, ela estaria entre a superfície do objeto e a superfície na qual ele está apoiado. Já o corpo B, considerando novamente o seu centro de massa, só duas forças atuam sobre ele. A força peso, B. Uma vez que ele não está apoiado em nenhuma superfície fixa, né, o chão, uma mesa, ele não vai ter uma normal em reação ao peso. Ele vai ter a tração causada pelo fio que liga ele ao corpo A. Novamente, como o sistema fala que, aliás, o enunciado afirma que o sistema está em movimento, então quer dizer que essas duas forças elas não estão em equilíbrio. Contrário ao dos exercícios da semana passada, que a gente assumia que uma tração que segurava um objeto parado no ar tinha que ter o mesmo módulo do peso do objeto. Nesse caso, como o objeto B está descendo, então o peso de B é maior do que a tração. Isso permite que ele caia ou desça, mesmo que de maneira controlada. Bom, essas são as forças que atuam nos dois objetos. Bom, e vocês vão precisar desse conhecimento para responder a primeira pergunta. A segunda pergunta, ele pede para calcular o módulo da força de atrito no bloco A, devido ao contato com a superfície horizontal, e ele pede para dar o valor em newtons. Como eu havia falado lá no comecinho da aula, a diferença entre a força de atrito dinâmica e estática é que a força de atrito dinâmica ela se mantém a mesma independente das condições do objeto, né, de velocidade e aceleração, uma vez que ele já está em movimento. Então, a força de atrito dinâmico ela sempre vai assumir este valor, coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Uma vez que a gente tem coeficiente de atrito dinâmico, que é dado pelo enunciado, a gente só precisa calcular a força normal que atua sobre o objeto. Como o enunciado afirma que o ângulo do plano onde está inclinado é zero, ele está na horizontal, então o peso do objeto, peso de A, será igual a normal de A. Lembrando que a gente está calculando para o corpo A.
o objeto B, uma vez que ele está pendurado, não está em contato direto com nenhuma outra superfície, não tem uma força de atrito atuando sobre ele. E como a superfície na qual o objeto A está apoiado é horizontal, não tem um ângulo, né, com o horizonte, então o peso é numericamente igual a normal. Vamos colocar em módulo, porque os sinais são trocados. Então, isso significa que vou poder calcular a normal que está atuando sobre A, multiplicando a massa de A vezes a aceleração da gravidade local. A massa de A é 2 e a aceleração da gravidade é 9,81. Então, posso considerar que a normal que está atuando sobre A de 9,6, alguma coisa assim. Então, a força de atrito que está atuando sobre o corpo A é igual a 0,35 vezes 19,6. A força de atrito será, então, 6,867 newtons. Lembrando mais uma vez que essa força de atrito, se a gente colocar no nosso diagrama, ela estará atuando nessa direção, nesse sentido. A pergunta 3. O valor da aceleração dos blocos A e B antes do bloco A entrar em contato com a polia e com o bloco B ainda suspenso no ar vale aproximadamente em metros por segundo ao quadrado. Bom, é claro que nessa parte a gente precisa ter uma interpretação um pouco mais profunda do exercício. Tanto o objeto A e B, eles estão em movimento. O objeto A está em movimento por causa de B. B exerce uma força sobre a corda, que uma vez transferida para A, vai fazer com que o objeto entre em movimento. B está em uma queda controlada, não é uma queda livre. Por quê? Porque o que faz ele se mover é a própria força-peso dele. E as forças que atuam sobre A, né, força de atrito, por exemplo, não são suficientes para fazer com que B fique parado. Então tem um desequilíbrio entre a força-peso e a tração, né? E uma vez que a força-peso ganha, vai arrastar esse sistema, né? B vai na direção do chão e A vai na direção da polia. É claro que esse movimento vai ser detido uma vez que B alcance o chão ou uma vez que A alcance a polia, que vai impedir o movimento. Então, o que acontecer primeiro vai fazer com que o nosso sistema pare de se mover. Outra observação importante é que, uma vez que os dois objetos estão ligados e o movimento de um depende do movimento do outro, eles terão a mesma aceleração. Não tem como B acelerar mais do que A. Da mesma maneira que A não tem como acelerar mais do que B. Vamos imaginar o seguinte, se B começar a se acelerar mais do que A, isso significaria que eu estou esticando a minha corda, o que não é possível, porque o enunciado já disse que não é possível. Agora, se A acelerasse mais do que B, quer dizer que a corda ela ficaria folgada. Uma vez que ela ficasse folgada, e a própria corda que está limitando
queda de B, né? Se a gente cortasse essa corda, B teria uma queda livre. Então, teria aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo quadrado. Então, novamente, isso tudo para explicar por que os corpos A e B têm a mesma aceleração. Agora vamos para o cálculo. Bom, o que vai permitir a aceleração do corpo A é uma força resultante nessa direção, na direção do movimento, na direção da polia. Isso porque a força normal e a força peso, elas não interferem diretamente no movimento. Mas é claro que a nossa força de atrito, que vai se opor ao movimento, ela vai depender da normal. E isso a gente já calculou. Então, essa força resultante, ela vai ser o resultado da interação entre a força de tração, né, que está sendo ocasionada pelo peso de B, menos a força de atrito. Essa força de tração que a gente está chamando, ela é diferente daquela força de tração que está puxando B para cima. Porque essa força aqui, que a gente vai chamar de força de tração que está atuando em A, ela é igual ao peso de B. Ela está puxando, B está usando o seu próprio peso para puxar A. Só que a força resultante, que é a que vai estar impedindo B de cair, ela vai ser justamente essa força resultante, que ela é novamente o resultado da interação da tração com a força de atrito. Vamos calcular, que aí vai ficar um pouco mais fácil. Então, novamente, as forças que estão atuando na horizontal. A gente tem uma força resultante que vai causar o movimento de A e B. E ela vai ser a tração em A menos a força de atrito. De caneta não adiantou nada. Vamos lá. E eu estou considerando que esse TA o módulo dele é igual ao módulo do peso de B. Vamos lá. O corpo B está usando o seu próprio peso para tentar puxar o corpo A. Só que ele não vai conseguir isso porque tem uma força de atrito segurando. Se não houvesse essa força de atrito, B puxaria A com todo o seu peso e a gente perceberia uma aceleração maior. Mas a gente tem que considerar a força de atrito nesse caso. Essa força resultante será peso de B, ele pode ser calculado pela massa de B vezes a aceleração da gravidade, menos a força de atrito que a gente já tinha calculado no exercício anterior, 6,867 newtons. Força resultante é igual a massa de B, 3 kg, vezes
6,81, que é a aceleração da gravidade, menos 6,867. Força resultante igual a 22,563. Então percebam que se não houvesse atrito, que até tem um exercício mais para frente que pede para desprezar em algum momento a força de atrito, o corpo B puxaria A com todo o seu peso, uma vez que não teria nenhum impedimento. Então a força que estaria atuando sobre A, a força de tração, seria igual ao peso de B. Só que, por conta da existência da força de atrito, a gente tem que diminuir esse valor em relação, diminuir esse valor da força de tração. E acaba que a força resultante, que é justamente essa força que está atuando em B, contrário ao peso. Então, se eu for fazer aqui o diagrama de corpo livre de B, eu tenho o peso e tinha essa tração que está atuando em B. E essa tração é justamente igual a essa força resultante. Porque se B puxa A com essa intensidade, então quer dizer que A puxa B com essa mesma intensidade. Agora que a gente tem a força resultante, a gente pode calcular a aceleração, que é justamente o que o exercício pede. Então vamos guardar esse valor. Lembrando da segunda lei de Newton. Hora de renovar as canetas. Vamos lá. Então, lembrando da segunda lei de Newton, força é igual massa vezes aceleração. A gente tem a força, a gente quer a aceleração, então vamos isolar a aceleração. Passa o m dividido, então vai ficar F sobre m, que era 22,563 dividido pela massa. No entanto, essa massa aqui, ela não vai ser a massa de A ou a massa de B. Ela vai ser a massa total, que vai ser justamente a massa de A, que é 2, mais a massa de B, que é 3. E por que isso? Porque essa força resultante, ela está atuando nos dois corpos. Ela está sendo distribuída nos dois corpos. E é por isso que a gente tem que calcular, levando em consideração a massa dos dois corpos somados. Então ficará 22,563 dividido por 5, que é igual a 4,51. Metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Agora, se eu usar essa aceleração, só que para a massa de cada um dos corpos, né? Então, força que está atuando sobre A igual a massa de A, que é 2 vezes essa aceleração. A força que está atuando em B é igual a 3. Dessa maneira eu consigo calcular a força que está atuando sobre cada um dos corpos. Tudo bem? Bom, então uma vez que a gente calculou a aceleração, esse exercício está encerrado. Então a gente se vê
na resolução do próximo exercício. Tudo bem? Então, obrigado pela atenção. Até daqui a pouco.